Normas e leis antigas criam obstáculos ao crescimento. Instabilidade e imprevisibilidade afugentam investimentos. Segurança jurídica e menos burocracia geram o ambiente necessário para o empreendedorismo, o desenvolvimento da atividade econômica e o aumento da competitividade. É preciso um ambiente menos hostil aos negócios. A indústria precisa debater a segurança jurídica, caminhos para o fortalecimento. Para conduzir os trabalhos deste painel, convidamos a jornalista Cristina Lemos. Bom dia a todos. De volta aqui hoje. Ontem foi uma tarde super produtiva. Eu tive a honra de conduzir um painel sobre produtividade, contar com a audiência dos senhores. Hoje a responsabilidade é maior ainda, de tratar de um assunto que é tão importante, tão caro à indústria, que é segurança jurídica. Para isso, nós temos um conjunto de debatedores de primeiro time que discutirá essa questão conosco. Eu vou aguardar que eles cheguem aqui ao palco e, em seguida, eu os convocarei ao palco. Vou só aguardar que a coordenação me dê um sinal de que já posso chamá-los. É que o presidente Robson Andrade resolveu ter uma palavrinha com os debatedores. Acho que o assunto interessa em particular. Por isso, eles estão um pouquinho atrasados. Mas eu vou dizer para vocês como é que eu percebo este tema da segurança jurídica. Vou fazer uma comparação aqui que vai parecer a vocês um pouco prosaica, mas não estranhe, porque é assim que eu percebo. Quem usa lente de contato e usa óculos também, certamente vai compreender o que eu vou dizer. Todas as vezes que eu penso em insegurança jurídica, me vem à mente essa metáfora, essa comparação. Quando você tira a lente de contato e põe os óculos, você tem um impacto. Eu vou já explicar qual é. Me pedem para convocar os nossos debatedores, eu vou imediatamente convocar os nossos debatedores. Vamos lá, eu chamo ao palco o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Por gentileza, ministro. Convido também Paulo Roberto Godoy Pereira, diretor-presidente da Alupar Investimentos. Nosso terceiro debatedor é Humberto Bergman Ávila, professor titular de Direito Tributário da Universidade de São Paulo. Muito obrigada aos nossos debatedores. Por gentileza, tomem seus lugares. Então, eu estava aqui começando a entreter a plateia, contando o ministro, o professor, estava comentando com eles qual a figura, a metáfora que me ocorre quando eu penso em insegurança jurídica. E estava dizendo para eles que quem usa lente de contato e usa óculos deve sentir uma tremenda insegurança jurídica quando troca um pelo outro. Eu vou explicar por quê. Existe uma distância entre o olho e o vidro do óculos que causa um grande impacto. Você põe o óculos, olha para baixo, e onde está o degrau? O degrau ou está mais para trás, ou está mais para frente, e aí você não sabe onde pisar, e a consequência pode ser trágica. Eu imagino que quem tem diante de si a necessidade ou a intenção de fazer um investimento milionário, de assinar um contrato com consequências futuras importantes, ou de tomar uma decisão empresarial que vai afetar a vida de centenas de pessoas. Essa pessoa precisa saber onde está o degrau. Se não souber onde está o degrau, o risco é completo, é imenso.
e pode afetar as finanças da empresa, a vida das pessoas, as perspectivas futuras dessa empresa. Portanto, esse encontro, debatedores e plateia, pretende ser o que antigamente, nos Estados Unidos, nas grandes universidades americanas, mesmo nos centros de discussão de relações internacionais, se chamava de think tanks. Eram tanques de pensamento. Era um momento de criar uma ideia central, um brainstorm, para empurrar a sociedade para frente nesse ou naquele aspecto. Aqui a indústria toma uma super louvável iniciativa de fazer deste seminário um think tank, um momento de criar uma decisão de consenso de um setor, impulsionada por especialistas do setor, para constar da Carta da Indústria. E essa decisão é relativa, no que diz respeito à segurança jurídica, certamente vai apontar para 3 variáveis. Uma delas, as regras precisam ser claras e compreensíveis para quem está submetido a elas. Então, a clareza das regras jurídicas. A segunda delas, as regras precisam ser confiáveis. Eu preciso acreditar que aquela regra vai funcionar para que eu possa desembolsar o recurso A ou B, uma decisão de investimento, um planejamento de produção, qualquer que seja. E, por último, as regras precisam ser previsíveis. Do contrário, a chance de erro é enorme, ou o medo da imprevisibilidade das regras vai bloquear a minha decisão. Então, as regras que regem o futuro da atuação empresarial e industrial precisam ser claras, confiáveis e previsíveis. Me parece que esse é um consenso. Porém, chegar a fazer com que a realidade se ajuste a esses ideais tem parecido um desafio. Então, a partir dessa provocação, que é apenas a minha tarefa aqui, é fazer a provocação, nós estamos aqui para ouvi-los, eu vou pedir aos nossos técnicos que projetem as 3 perguntas do primeiro bloco. Os senhores já conhecem a metodologia, apenas se escolhe, a plateia elege uma pergunta e nós passamos a bola aos nossos debatedores. Assim, o primeiro bloco de perguntas diz o seguinte. Estamos lá? Estamos lá. As normas jurídicas brasileiras deveriam ser organizadas e agrupadas por matéria, a permitir que sejam adequadamente compreendidas pelos seus intérpretes? A prática brasileira de adotar leis que tratam de vários assuntos em seu conteúdo contribui para a insegurança jurídica? A consulta pública prévia à divulgação dos principais atos do Poder Executivo poderia ser uma alternativa para aumentar o nível de compreensão da exigência e, assim, reduzir a insegurança jurídica? Os senhores já podem votar. Vamos lá, vão ser 15 segundinhos para a primeira pergunta. A pergunta escolhida é a primeira pergunta, que diz o seguinte, senhores debatedores. As normas jurídicas brasileiras deveriam ser organizadas e agrupadas por matéria, de forma a permitir que sejam adequadamente compreendidas por seus intérpretes. Eu esclareço aos nossos debatedores que serão 3 blocos de perguntas, mais ou menos 15 minutos para cada bloco, de forma que nós organizaremos as manifestações dos senhores com 4, 5 minutos para cada um, com direito à réplica, naturalmente. Eu convido o ministro Roberto Barroso para comentar essa questão. Bom dia a todos, eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui e sob a condução dos trabalhos da Cristina Lemos. Eu acho que talvez a questão central seja a primeira que tenha sido observada. As leis precisam ter clareza. O mundo jurídico foi, por muito tempo, talvez por toda a vida, um mundo relativamente sombrio e um mundo, Cristina, onde era pior. As pessoas achavam que eram mais inteligentes por falarem de maneira empolada, de maneira inteligível, e as próprias leis eram de grande dificuldade de intelecção. As pessoas, em vez de falarem recurso extraordinário, falavam irresignação derradeira.
em lugar de falar habeas corpus, falavam remédio heróico. E o direito já tem muitas dificuldades, não é preciso piorar a sua linguagem. Nós já falamos coisas do tipo, no aforamento, havendo pluralidade de enfiteutas, elege-se um cabecel. Isso é lamentável. Ou coisas do tipo mútuo feneratício, que parece uma posição do Kama Sutra. Portanto, a linguagem jurídica já é ruim o suficiente para precisar piorá-la. E, portanto, eu acho que faz parte de uma geração que tem investido grande energia num esforço de simplificação da linguagem jurídica. A linguagem jurídica deve ser clara, direta e objetiva e, de preferência, com sujeito, verbo e predicado. E acho que, em alguma medida, na doutrina nós já conseguimos isso, na legislação ainda não, mas esse é um processo em curso. Eu acho que os problemas que subsistem nessa matéria são, sobretudo, da inflação legislativa, a compulsão com que se produzem normas no Brasil, sobretudo nas áreas administrativa e tributária, e além desta compulsão com que essas normas são produzidas e alteradas, elas se superpõem em níveis diferentes e a grande dificuldade, muitas vezes, quer no plano vertical, quando se sobrepõem leis federais com leis estaduais como leis municipais, quer a disciplina feita por determinados órgãos, ministérios, agências reguladoras. Portanto, nós vivemos um momento complexo de um certo cipoal legislativo. O maior problema, a meu ver, e concluindo a minha participação inicial, não é propriamente agrupar as normas sob uma rubrica única, porque isso, de certa forma, já existe o Código Civil, já existe a lei do processo administrativo, já existe o Código de Processo Penal. As leis e mesmo os atos normativos secundários estão agrupados em coletâneas. Eu acho que o nosso maior problema é este caráter compulsivo com que se produz legislação no Brasil e a dificuldade de estar sintonizado com ela e a variação no comportamento da própria fiscalização desta legislação multifacetada. Obrigada, ministro. Eu gostaria de perguntar ao professor Humberto Ávila, acrescentando algo a essa pergunta que nós acabamos de fazer, quando se diz agrupar ou dar temas, agrupar por temas a legislação, eu imagino que a pergunta também, subjaz a pergunta, uma prática muito comum, seja principalmente no Executivo, que são as famosas portarias, resoluções, medidas provisórias, as mais díspares, as mais diversas, modificando entendimentos legais e modificando drasticamente. Algumas medidas provisórias introduzem o que os jornalistas chamam de contrabando. Vamos falar um português, claro. Entrou um tema de contrabando, sabe? É típica cena, 7 horas da noite, o comitê de imprensa do Palácio do Planalto, os jornalistas estão fechando seus computadores, escrevendo as últimas matérias, cai uma medida provisória no nosso colo. Aí a gente pega a medida provisória já com lupa para achar qual é o assunto que está ali de contrabando, porque certamente terá um, não é? Então, isso é que eu chamo de... é mais do que insegurança jurídica. Isso já é quase má-fé diante de quem tem que cumprir a lei, não é? Pois bem, professor, eu pergunto, essa profusão de normas inesperadas, e que não partem do legislativo, que partem do executivo, o senhor entende que isso é um complicador? Quer dizer, é por isso essa pergunta nesse debate? Inicialmente, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui neste evento. Queria cumprimentar os demais painelistas e dizer que há temas importantes, há temas muito importantes e há temas essenciais. O tema da segurança jurídica me parece, mais do que nunca, um tema essencial. Eu estou de acordo com a observação feita. Eu acho que há no Brasil realmente uma profusão de atos infralegais que nem sempre cumprem aquele papel que lhes foi reservado pela Constituição, que é executar as leis pura e simplesmente. Há muitos casos de regulamentos que são independentes, autônomos e de urgência, que
terminam criando obrigações não previstas na legislação primária. Mas eu costumo dizer também que o problema da segurança é um problema tão grande e tão complexo que ele não pode ser, digamos, vencido por um caminho só. Então, existe a questão do agrupamento das normas num documento legislativo só. O professor e ministro Luiz Roberto Barroso tem toda a razão ao dizer que esse é um elemento importante, mas não é um elemento suficiente. Mas eu noto, todavia, que existem ramos do direito, dentre os quais o direito tributário, onde eu milito com mais intensidade, que se ressentem de documentos atualizados, sistematizados, de acordo com princípios maiores que sejam comuns a todos os seus setores. No direito tributário, nós temos um código que todos nós conhecemos, que foi editado em 1966. Portanto, já é um código que tem deficiências demonstradas pela evolução da jurisprudência e que precisariam ser sanadas. O que me parece também relevante dizer é que, não curiosamente, alguns setores terminam produzindo leis que têm uma qualidade melhor. Há um novo Código de Processo Civil quase sendo aprovado pelo Congresso Nacional, elaborado por uma comissão, depois de muitas discussões no Congresso Nacional. Há leis de direito administrativo que também foram objeto de comissões de especialistas. E isso também acontece em outros setores, como, por exemplo, o direito penal. Mas, no âmbito do direito tributário, isso não acontece. Porque a legislação, lamentavelmente, e aqui não vai uma crítica à Secretaria da Receita Federal ou à Procuradoria da Fazenda Nacional, vai até um elogio pela sua competência, mas o fato é que determinadas normas vêm prontas para o Congresso Nacional, que as aprova por meio de acordos de liderança. O que eu quero dizer com isso é que talvez nós tenhamos que dar um passo adiante no sentido de entender que elaborar leis é um assunto extremamente delicado. As palavras são ambíguas, complexas, padecem de problemas de implicação, defectibilidade. As normas jurídicas são vagas, de maneira que, se nós tratarmos com amadorismo a legislação, nós inevitavelmente teremos uma legislação extremamente complexa, com palavras obscuras, com uma linguagem rebuscada, repleta de contradições e incoerências. De maneira que nós precisamos entender que a segurança jurídica é absolutamente essencial para o direito e para o desenvolvimento. Para o direito, eu diria até, repetindo palavras de um jurista já falecido há muitos anos, espanhol, radicado no México, ele dizia o seguinte: pode haver direito justo, direito injusto, direito bom, direito ruim, mas direito inseguro não pode haver. Imagina que o ministro Barroso concorde, né, ministro? Não há como esperar que um investidor possa investir no Brasil se ele não tem conhecimento das normas válidas, se ele não tem confiança de que aquilo que ele fez no passado, com base no direito, não seja modificado no presente, e se ele não tem minimamente condições de prever quais serão as consequências que serão aplicadas no futuro relativamente aos atos praticados no presente. Obrigada, professor. Doutor Godoy, eu vou pedir para o senhor, como empresário e que sofre na pele as questões que acabam de ser colocadas, que o senhor coloque como é que o senhor imagina, enfim, o que pode ser feito para resultar em eficiência na prática do empresário no que diz respeito à questão da insegurança jurídica. Bom dia a todos. Prazer rever muitos dos companheiros aqui. Como eu dizia no preâmbulo, né, não me cabe nem imaginaria debater com o professor e com o ministro aspectos jurídicos. O que me proponho é falar em nome do empresariado. Como empresário, como presidente de uma companhia de capital aberto, de controle nacional, que investe no Brasil e em outros países da América do Sul, e aí, portanto, com um grau de comparação para ver
em que posição nós estamos neste campo da segurança jurídica. Mas vou me arriscar aqui em alguns palpites. É muito difícil imaginar-se falar em segurança jurídica num país, para ficar no tema da pergunta, que tem, segundo eu pude estudar, 600 mil leis, regulamentos, portarias que regulam as atividades e os cidadãos. Estudos especializados, não sei se esse número está absolutamente correto, indicam que 500 estatutos poderiam concentrar essa série, essa parafernália, esse monstrengo que nós conseguimos criar no Brasil, no campo trabalhista, no campo tributário, do direito civil, do direito comercial. Como você bem colocou, nós imaginamos também que a introdução das medidas provisórias na Constituição de 88, substituindo os limitados efeitos dos decretos-leis, acabou com um nobre objetivo, que era a agilização de determinadas matérias, acabou criando uma forma de se legislar também por outros mecanismos, né, e com essa característica de impovalidade na sua emissão. O fato é que nós criamos esse monstrengo, né, na Justiça do Trabalho. O Paulo Afonso e o Furlan me deram esse número, talvez vá até atrapalhar o painel da tarde, né, na Justiça do Trabalho. Nós simplesmente temos 4 milhões de ações todos os anos, numa Justiça do Trabalho com quase 4 mil juízes, com 40 mil servidores, 14 mil terceirizados, com um orçamento de quase 14 bilhões de reais por ano, quase que o dobro do orçamento do Congresso Nacional, que já é 3 vezes maior do que o custo do Congresso Nacional do México, só para citar um exemplo. Tudo isso, para nós falarmos em segurança jurídica, nós precisamos rever essa armadilha que nós construímos. Nós estamos falando de reforma aqui? Reforma profunda e liderança. Eu vou usar palavras do ministro Barroso. Se nós não modernizarmos esse país, não diminuirmos a burocracia, não traduzirmos em eficiência a ação do Estado, se nós não tivermos lideranças que sejam capazes de enxergar, de comparar o nosso país com os exemplos bem-sucedidos de países que há pouco tempo estavam na rabeira, se o tempo der, vou mostrar na infraestrutura qual é a situação do Brasil hoje perante a comparação com outros países, e a infraestrutura é vamos dizer, um pesqueiro muito bom para nós pegarmos exemplos das calamidades que acontecem e da insegurança jurídica para quem está tentando fazer uma coisa muito simples, investir e desenvolver o país. Obrigada, doutor Godoy. Quando a gente fala em reforma, quem vive no Congresso Nacional, como é meu caso, já fica assustado e ressabiado, imaginando que aquilo vai demorar anos, se acontecer. Ministro Barroso, o senhor acha viável, é possível fazer uma reforma tão ampla, tão séria? Qual é que seria a receita que o senhor imagina que daria certo? Cristina, as democracias são corpos vivos, portanto, nunca ficam prontas. E as reformas se sucedem ao longo do tempo. Você faz reformas do judiciário, reforma administrativa, reforma da Previdência, esta sim que precisamos fazer com uma certa urgência, reforma política que precisamos fazer com uma urgência desesperadora, a reforma tributária. O Brasil é uma democracia relativamente nova, onde as coisas ainda estão acontecendo e as demandas se sucedem. E acho que isso nós temos que encarar com uma certa normalidade. Eu tenho pouco mais de 30 anos de vida adulta e o Brasil tem melhorado muito, nós temos andado na direção certa, porém, não na velocidade desejada. Eu acho que na questão das reformas e na questão de pensar o país, eu destacaria, porque impacta a segurança jurídica, nós temos um país e uma sociedade muito condicionada historicamente ao oficialismo. Tudo no Brasil depende do Estado. Qualquer projeto político, empresarial, social ou pessoal relevante depende do Estado.
depende do apoio do presidente, do governador, do prefeito, do secretário, depende de financiamento do BNDES, depende da participação dos fundos de pensão. Portanto, nós temos um país viciado em Estado, nesse oficialismo permanente. E o Estado usa mal esse poder. Nós precisamos, eu diria, a grande reforma cultural que nós precisamos fazer é viver um reflorescimento da sociedade civil, é vivermos um reflorescimento da iniciativa privada. Nós precisamos derrotar o preconceito histórico que existe no Brasil contra a iniciativa privada e contra o empreendedorismo. Vamos mostrar luzes para a plateia, por favor? E esse é um fenômeno cultural, Cristina, que acho que vem da própria formação do capitalismo no Brasil, que sempre foi um capitalismo de Estado. Como o capital privado não era capaz, aí pela década de 30, 40, quando vem a industrialização, de bancar os grandes projetos nacionais, nós criamos um capitalismo de Estado com a sua distribuição de favores, com o seu paternalismo, de modo que o capitalismo no Brasil é um capitalismo envergonhado, porque ele é historicamente associado não ao trabalho, não à inovação, não ao risco, ele é associado a concessões viciadas, a licitações duvidosas, a latifúndios improdutivos. Portanto, nós temos um registro antigo do que seja uma sociedade capitalista. Portanto, na medida em que o país se modernizou, é preciso que nós nos libertemos dessa ideia de que todas as riquezas são injustas, todas as riquezas estão associadas a algum golpe no mercado. Nós hoje já temos riquezas que vêm do trabalho, que vêm do risco, que vêm da inovação, de modo que é preciso acabar com esse oficialismo na vida brasileira, superar o preconceito contra a iniciativa privada, valorizar o risco, valorizar a inovação e viver um reflorescimento da sociedade civil. Precisamos de mais sociedade civil, criatividade social e menos Estado com a sua lentidão, com o seu peso burocrático, com a sua ineficiência, quando não com a sua corrupção. Muito obrigada, ministro. Vamos mostrar a plateia aos debatedores, por favor, luzes. Ok, obrigada. Eu queria chamar o segundo bloco de perguntas, por favor. Vamos projetar? Há excesso na utilização das medidas provisórias por parte do Poder Executivo? O Supremo Tribunal Federal poderia exercer maior controle sobre a configuração das hipóteses de relevância e de urgência, as quais permitem a utilização dessas medidas? No Brasil, até o passado é incerto. O que poderia ser feito no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário para que as legítimas expectativas sejam respeitadas? Em razão da presunção de validade das normas jurídicas e da confiança nelas depositadas, os investimentos decorrentes de determinada norma posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal devem ser preservados? Os senhores já podem eleger a pergunta preferida. Vamos ao resultado. A segunda pergunta. No Brasil, até o passado é incerto. O que poderia ser feito? Está correto isso? Ah, não, me enganei. Perdão, é a primeira pergunta. É que daqui o ângulo não dá para ver bem qual é a faixa que foi mais adiante. Quase que deu um empate aí, né? É, praticamente. Empate técnico, a margem de erro, 2 para baixo, 2 para cima. Muito bem. A primeira pergunta, portanto. Há excesso na utilização das medidas provisórias por parte do Poder Executivo? O Supremo Tribunal Federal poderia exercer maior controle sobre a configuração das hipóteses de relevância e de urgência, as quais permitem a utilização daquelas medidas? Ministro, vou deixar o senhor por último, para o senhor ter tempo para pensar. Doutor Godoy, por gentileza. Cristina, está parecendo o segundo turno de eleição. Pois é. Então, acho que eu vou pedir permissão, porque acho que essa matéria, o ministro e o professor aqui vão poder, e vou ficar com a pequena, quase 42,6%
é daqueles que optaram pelo B. E aqui vai algumas reflexões e exemplos, né, daquilo que pode ser melhorar, e eu sempre vou usar infraestrutura que, na verdade, vale para a indústria, porque somos todos nós que tentamos fazer uma ampliação, um investimento, estamos todos no mesmo barco, né? E tem algumas distorções, principalmente no funcionamento dessas instituições que interferem nos processos. E aí tem um pouco do poder executivo, um pouco do poder judiciário, um poder legislativo, enfim, algumas coisas e algumas distorções. Primeiro, os agentes do Estado não têm prazo para dar resposta de processo. É uma coisa incrível que você vai fazer um licenciamento ou uma iniciativa e que depende de um agente público ou de uma licença ou autorização, não tem prazo. Então, nós criamos uma indústria da postergação dos investimentos. Como não tem prazo, e muitos dos agentes não têm ou coragem ou até competência para negar um determinado provimento, uma determinada demanda, posterga, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. E não existe correlação, a sociedade, e nós não temos nenhum mecanismo para mostrar o custo e benefício de uma paralisação do empreendimento, ou de uma fábrica que não consegue obter uma autorização, ou o que está acontecendo no país agora com o setor elétrico, onde você tem deficiência na demanda, na oferta de energia, e você, ao mesmo tempo, tem um mecanismo do aparelho do Estado, representado por FUNAIS, representado por Ministério Público, representado por juiz de primeira instância, que paralisam e não conseguem estabelecer uma relação dos benefícios daquilo que estão sendo, esses atos estão sendo praticados ou exigidos da ação de autoridades do poder público. Outra coisa, nós precisaríamos estabelecer instâncias de solução de litígios. As agências de regulação, por exemplo, teve um tempo que tinha algumas agências de regulação que tinham um prazo para opinar sobre determinado tema. Passado esse prazo, por decurso de prazo, aquela requisição, aquele pedido estava aprovado. Isso não é mais válido, porque houve uma interpretação jurídica que, se o ato fosse ilegal, então não caberia aprovar por decurso de prazo. O fato é que também, nas agências, nós perdemos o mecanismo que tínhamos antes, que era ter prazo para que as coisas sejam definidas. Ou diga que não faça, a pior coisa é não decidir. Porque se alguém chegar e tiver coragem de falar não pode fazer, não faça. Se não é legal, ninguém vai fazer uma coisa ilegal. O pior é não ter coragem de falar não faça, mas ficar postergando. Então, eu acho que tem, nesse campo, um vasto espaço para nós diminuirmos a zona de conflito, criar câmaras de arbitragem para poder minimizar esses efeitos de sobrecarregar o sistema judiciário. Então, isso são coisas que estão nas nossas mãos, não é tão complexo assim, só que move muitos interesses e as coisas não conseguem andar da forma como deveriam. É certo. Professor Humberto Bergman, o seu comentário. A pergunta, se quiser agregar um outro fator, fique à vontade. Não, eu queria chamar a atenção para alguns paradoxos que estão inseridos no assunto que nós estamos discutindo. Nós temos um poder democrático que, se for exercido na sua plenitude, vai representar todos os interesses da sociedade, o que é absolutamente legítimo. Mas, vejam só, se todos os interesses da sociedade forem refletidos na legislação, a legislação vai ser complexa. Porque ela vai ser... Não há maneira de fazer uma síntese? Não. Tem que haver. Vai haver, vai haver. Chama um de outro lado, redigir. nós vivemos, como disse certa feita o ministro Barroso, na era da velocidade. Nós precisamos de respostas rápidas. Só que, se nós concebemos uma legislação com pressa, nós terminamos produzindo uma
peça legislativa deficitária. Então, como equalizar esses problemas? Nós queremos legitimidade democrática sem complexidade, velocidade com qualidade. Então, o que eu queria chamar a atenção é que nós temos que, talvez, fazer um exercício de humildade. A legislação precisa ser feita com mais cuidado por quem conhece fazer legislação. Há competências que são vocacionadas para isso. De outro lado, a questão da velocidade não é, digamos, contraposta necessariamente à qualidade. Os aviões andam a 1000 km/h, mas tem uma estabilidade impressionante. Então, a questão é como fazer. E eu acho que aqui há a conexão disso que eu estou dizendo com a pergunta que foi escolhida para ser respondida. Há um excesso de medidas provisórias? Eu diria, sim, há. A pergunta, todavia, nos remete a uma outra pergunta. Por que há excesso de medidas provisórias? Por que os operadores do direito reclamam, às vezes, a meu sentir, injustamente, de um certo ativismo judicial? É que várias matérias que deveriam ser, com muito cuidado e muita discussão, elaborados pelo Congresso Nacional, não são. E isso redunda no quê? Na necessidade de o Poder Executivo ter que suprir uma lacuna com mais celeridade. De outro lado, redunda no Poder Judiciário, que precisa, muitas vezes, garantir direitos que estão estabelecidos pela Constituição, mas que não são preservados pelo Poder Legislativo. Então, eu volto a chamar a atenção para a questão da complexidade da própria segurança. Nós temos vários campos que precisam ser objeto de solução simultânea. Sem liderança, todavia, nós não temos como solucionar isso. Se nós continuarmos nesse assunto de que o Estado ganha, ou os empresários perdem, os empresários ganham, o Estado perde, não há ganhador e perdedor. Como já foi dito aqui, nós estamos todos nós no mesmo barco. E precisamos resolver esses problemas. E nós precisamos deixar de lado essa ideia de que os empresários podem ganhar ou podem perder. Na verdade, não há desenvolvimento de nenhum país no mundo que não seja baseado em muito trabalho, com empresas competentes, inovadoras, que possam desenvolver as suas atividades sem a interferência estatal excessiva, como acontece no Brasil. Obrigada, professor. Ministro, por gentileza. O Supremo terá o condão de resolver esse problema das medidas provisórias? Eu fiquei feliz que você me pulou de não voltar a falar de novo. O mundo do direito tem 3 problemas graves. A obscuridade da linguagem, caráter prolixo dos agentes jurídicos em geral e o prazer que tem em ouvir a própria voz. Eu não me considero um desses. Na questão do prolixo, mistura o direito com a nossa alma latina. Me lembro que havia um médico no Rio, Cristina, que me contava sobre esse caráter prolixo da alma latina, que ele foi a um congresso na cidade do México, e o congresso era bilíngue. Quando se falava em inglês, traduzia-se para o espanhol. Quando se falava em espanhol, traduzia-se para o inglês. E, a uma certa altura, levantou-se um colombiano e fez uma intervenção e disse: Excelentíssimo senhor, professor, doctor Jaime Ibarrure, muy digno presidente del 43º Congreso Internacional de Urología General que se realiza en esta muy hermosa ciudad de México. E o tradutor simultâneo para o inglês falou assim: Mr. Chairman. Portanto, há uma necessidade nessa questão da inflação legislativa de nós também diminuirmos a prolixidade. Eu, tal como o Paulo, eu vou tentar responder as 2 perguntas, porque a segunda pergunta, de que até o passado é incerto, ela é relativamente fácil de responder. O Brasil é um país que, no combate à inflação, viveu assombrado por sucessivos planos econômicos, Cruzado 1, Cruzado 2, Verão, Bresser, Collor 1, Collor 2, Real. Isso gerou uma enorme litigiosidade e uma enorme instabilidade por conta de correções monetárias, reajustes de equilíbrio contratual. Esta frase célebre, até o passado é incerto, foi produzida nesse contexto de que
fatos ocorridos há muito tempo atrás sofriam o impacto de planos econômicos e de como eles seriam interpretados pelo judiciário. Felizmente, eu acho que, apesar das dificuldades do momento, nós conseguimos estabilizar a moeda e, portanto, nos livramos de parte desta litigiosidade. Mas um número relevante das 100 milhões de ações que tramitam no Brasil corresponde a litígios decorrentes desses planos econômicos e às inseguranças e incertezas que eles trazem. Passando agora à pergunta que prevaleceu, se há excesso de medidas provisórias. De certa forma, há. E a medida provisória tem uma limitação constitucional, só deveria ser utilizada, Cristina, para as matérias de urgência e de relevância, e por algumas vicissitudes da prática política brasileira, usa-se medida provisória até para dar nome de rua. Portanto, houve um abuso das medidas provisórias. A pergunta é se o Supremo Tribunal Federal deve fazer alguma coisa. A resposta, eu penso que é sim e não. Esta é uma questão essencialmente política. E, portanto, quando o presidente da República envia uma medida provisória para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional tem o dever de formar uma comissão mista e fazer um juízo prévio e rejeitá-la liminarmente se ela não for uma questão de urgência e relevância. O que acontece nesse país que passou por um processo estranho de esvaziamento da política e de judicialização da vida, o Congresso não faz isso. E, portanto, os litígios acabam envolvendo a validade ou não das medidas provisórias perante o Supremo Tribunal Federal. O que é preciso se fazer no país é recolocar a política e a política de boa qualidade no centro das grandes decisões nacionais. Numa democracia, política é gênero de primeira necessidade. E, portanto, a sociedade brasileira tem que fazer um pacto pela melhoria da qualidade da prática política no Brasil, porque não há democracia sem política de qualidade. Os militares tentaram fazer um país sem política e não conseguiram. E nós não vamos conseguir fazer um país em que o Poder Judiciário faça o papel da política. E, curiosamente, as mesmas pessoas que reclamam do excesso de judicialização, sempre que alguma coisa vai errada, diz, o Supremo tem que fazer alguma coisa. E o Supremo, às vezes, faz. E aí, quando o Supremo faz, as pessoas dizem, mas o Supremo está legislando, está fazendo o papel da política. Portanto, há um pouco um círculo vicioso ocorrido no Brasil que decorre das insuficiências da política no Brasil e todos os problemas associados ao financiamento eleitoral que tornaram a política brasileira uma usina de notícias ruins. E, portanto, nós precisamos revisitar esse tema com idealismo e patriotismo e reconstituir muitas dessas instituições, a começar pelo sistema eleitoral e pelo sistema partidário. Enquanto isso não acontecer, o Supremo vai ter que decidir questões, mas ninguém deve imaginar que coibir o excesso de medidas provisórias em razão do déficit democrático da política possa ser um papel do Judiciário. O Judiciário não pode ser, para usar uma expressão corrente, um superego da sociedade. A sociedade tem a sua própria consciência e tem que ter a percepção dos seus problemas e avançar em relação a eles. Portanto, nós temos insegurança jurídica, nós temos incertezas, inclusive, em relação ao passado, e nós temos, em certos casos, abusos em relação às medidas provisórias. Precisamos ter um processo de reflexão e de criação coletiva. Para concluir, Cristina, uma coisa que considero importante, nós vivemos numa democracia, e nós vivemos numa democracia há pelo menos 26 anos, se contarmos a idade da Constituição de 1988. Nas ditaduras, somos nós o povo e eles o poder. Nas democracias, não é assim, não há esta separação entre sociedade e poder. O poder é aquilo que nós colocamos lá, é aquilo que nós chancelamos, é aquilo que nós legitimamos, e, mal ou bem, o espaço público no Brasil reflete muito das deficiências, inclusive das deficiências éticas da sociedade brasileira.
Portanto, é preciso parar com essa ideia de que o governo é culpado de tudo e produzir um reflorescimento da sociedade civil em que nós vamos melhorar em conjunto como país. Eu diria que, se depender da CNI, o reflorescimento da sociedade civil já começou. Estamos em plena primavera mesmo, neste caso. Eu vou pedir o terceiro bloco de perguntas, por favor, que sejam projetadas. A primeira pergunta: o ativismo judicial, assim considerado como a atuação do Poder Judiciário em assuntos de competência reservada aos poderes legislativo e executivo, tende a gerar insegurança jurídica? As alterações das normas jurídicas, leis, decretos, instruções normativas, portarias, resoluções, súmulas, etc., não deveriam estabelecer mecanismos de transição que possibilitem a readequação às novas regras? As súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, em razão do seu caráter normativo e do seu efeito vinculante, têm se revelado um bom mecanismo para evitar tratamentos diferenciados a situações iguais e para conferir maior celeridade aos julgamentos do Poder Judiciário? Os senhores já podem eleger a pergunta. Vamos lá, 26, 38, 35, outro empate técnico aí parece, mas a pergunta vencedora é a segunda. As alterações de normas jurídicas não deveriam estabelecer mecanismos de transição que possibilitem a readequação às novas regras? Doutor Godoy, como é que a Alupar sente esse problema? Na pele. Bom, o ministro já tirou boa parte daquilo que eu estava pensando falar. Fiquei muito feliz de ouvi-lo com esses conceitos, certamente muito mais bem articulado do que eu seria capaz de comentar aqui com os nossos amigos. Mas, derivando um pouco dessa segunda pergunta, eu, na verdade, ia contar alguns exemplos, né, e pedir até, se fosse possível, né, sendo um pouco, não sendo muito disciplinado aqui no debate, né, até ouvir a opinião do ministro, do professor, de alguns fenômenos que ocorrem. Eu vou dar o exemplo da infraestrutura, que é onde nós militamos, né? Então, o Estado planeja uma ação, verifica que tem um déficit de serviço público numa determinada região, seja de energia, de transporte, de logística. No Brasil, é mais ou menos o seguinte: entre detectar essa deficiência e colocá-la para um processo de licitação, um leilão, mais ou menos 8 anos. Tem países que já conseguiram avançar muito mais do que isso, para ter licença quando... E depois que constrói, aí vai mais uns 5 anos, então tem um atraso acumulado entre o planejamento e a contratação, de uns 2, 3 anos, é a média brasileira, e mais 1 ano e meio depois que constrói. Tudo isso está nesse emaranhado de coisas que nós estamos discutindo aqui. E aí vamos voltar para a segurança jurídica. Não é razoável, e aí isso é uma pergunta que eu dirijo, quando o governo planeja, ele começa a disponibilizar, tudo é público, tem no planejamento do setor elétrico, planejamento do setor de transporte, vai construir uma estrada aqui, vai ter que fazer aquela usina, depois começa a fazer audiências públicas, começa a planejar, começa a precificar. Todos os agentes que têm deveres constitucionais de fiscalizar, de aprovar, e até o Poder Judiciário, o Ministério Público, têm acesso a todas as informações. Aí, feita a audiência pública, vai um leilão, uma contratação. Depois dessa contratação, é assinado um contrato, o investidor começa a investir, tem 10 mil, 15 mil pessoas num canteiro de obras, tem milhões de reais investido, e, de repente, do nada, aparece um promotor público, por exemplo, não quero só dirigir o promotor público, uma ação querendo retroagir o ato que originou o edital há 10 anos atrás. E aí, muitas vezes, com respaldo das primeiras instâncias do Poder Judiciário, paralisa um empreendimento alegando algum tipo de ilegalidade que for há X anos atrás.
não seria razoável estabelecer uma regra de que atos jurídicos praticados, nos quais os agentes públicos ou os agentes do Estado tiveram todas as condições e informações para julgar aquele ato e, depois que assinou um contrato, por exemplo, tem toda a prerrogativa de fiscalizar depois que ele estiver em construção para verificar se foi construído ou se o objeto foi cumprido e aí, então, circunscrever o ato a apenas essa fase. Nós estamos aqui com centenas, eu acho que se pegasse os nossos amigos aqui e cada um pudesse dar um exemplo, nós íamos passar o ano inteiro aqui pegando exemplos com essa característica que eu acabei de citar. Não seria razoável que nós dividíssemos essas instâncias de tal forma a dar segurança jurídica para atos já praticados, já assinados com consequências econômicas. E, progressivamente, você ia fazendo essas intervenções de quem tem o dever constitucional de fiscalizar ou até de punir, mas que o faça dentro de uma razoabilidade. Ok, muito obrigada, doutor Godoy. Então, professor Humberto, qual é o seu ponto de vista sobre essa questão escolhida pela plateia? Não, eu estou de pleno acordo. Eu chamaria atenção para algo que me parece muito relevante, que é o seguinte: o próprio princípio da segurança jurídica, como tem sido entendido pelos estudos doutrinários e também pela jurisprudência, exige que as mudanças possam ser feitas, desde que elas não tragam, digamos, efeitos drásticos, nem causem surpresa naqueles que confiaram no passado, no sentido de que, se baseando no direito, não seriam surpreendidos no presente. O que me parece relevante também mencionar é que essas regras de transição, embora não sejam previstas pela legislação, elas podem ser asseguradas pelo Poder Judiciário. Não há necessidade de que todos os nossos problemas sejam resolvidos com uma regra expressa. Os países mais desenvolvidos têm cortes superiores que desenvolvem determinados princípios, extraindo deles comandos que são implícitos. Se nós temos na nossa Constituição Federal o princípio da segurança jurídica, como é que se pode admitir que se possa mudar de um dia para o outro um regime jurídico de maneira drástica e de maneira súbita? Isso, naturalmente, fere as expectativas daqueles que confiaram na manutenção daquele direito também após a prática de determinados atos. Agora, existe algo que me parece também curioso. Meu colega acabou de mencionar a perplexidade que algumas licitações causam no empresariado. Agora, vejam, na nossa Constituição, há a proteção do ato jurídico perfeito, do direito adquirido. A jurisprudência já garantiu a proteção da legítima confiança, isto é, quando o particular confia na validade de determinado ato administrativo, em razão do qual exerce atos de disposição patrimonial e de liberdade, ele não pode ser frustrado. E isso já é garantido pela jurisprudência. Então, nós, na verdade, temos um trabalho que já pode ser feito com as regras vigentes. Esse é o ponto. Nós não podemos esperar que as normas jurídicas nos salvem. As normas jurídicas podem ser melhor aplicadas às presentes e existentes. Então, há, de algum modo, uma expectativa de que a mudança do legislador mude a realidade. Agora, se nós temos aplicadores que não são bem formados, às vezes não são bem intencionados, e terminam aplicando a lei de maneira fragmentada, em vez de ser de maneira uniforme, nós efetivamente não teremos como avançar. O que eu quero dizer só é que nós temos que buscar reformas, e elas são importantes, mas a reforma da legislação, sem a mudança da mentalidade, ela vai ser insuficiente. Pouco adiantará. Obrigada, professor. Ministro, o senhor tem aí tema para 3 horas de palestra, né? Eu imagino. No mínimo, mas eu tenho sessão às 2 horas, de modo que só vou falar 1 hora e pouco.
Eu estava ouvindo as observações do Dr. Paulo Godoy, com quem tive empatia imediata, desde que conversamos ali fora. O Vinícius de Moraes tem uma frase feliz em que ele diz assim: a gente não faz amigos, a gente os reconhece. Portanto, ficamos amigos. Automaticamente, ele tocou num ponto que me parece central para iniciar essa discussão, que é a questão da licitação no Brasil. Se tem uma coisa que funciona mal no Brasil, é a legislação de licitações complexa, detalhada, minuciosa e incapaz de produzir os dois resultados a que ela se destina: assegurar igualdade entre os competidores e a contratação da melhor proposta pela administração. É um cipoal que não funciona, e eu gosto de exemplificar isso, Paulo, com uma história que me aconteceu há muitos anos, ainda no final da década de 90, eu era advogado do Estado do Rio de Janeiro e fui convidado para dirigir o Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Rio. O Rio de Janeiro estava fazendo um contrato de um financiamento com o Banco Mundial. Portanto, era preciso treinar alguns procuradores, advogados do Rio, para uma negociação no Banco Mundial. E, portanto, nós pretendemos contratar o Berlitz, que era um curso que ainda existe, que fazia um treinamento in-house sobre contratos internacionais. Portanto, inexigibilidade de licitação, porque só o Berlitz tinha aquele produto que se desejava. Feito tudo, encaminhado ao órgão de fiscalização, o órgão de fiscalização, que é o Tribunal de Contas, diz: não podemos aprovar, porque existem inúmeros cursos de inglês no Rio de Janeiro. Tem curso Oxford, tem IB. Eu disse: não, minha senhora, mas é porque só esse oferece o produto que nós queremos. E aí veio a solução engenhosa que só a burocracia é capaz de pensar. Então, nós vamos fazer o seguinte, para eu ser bacana com vocês. Vocês vão pedir 3 outros orçamentos de cursos de inglês, certificando-se de que esses orçamentos sejam mais elevados do que esse do Berlitz. E aí nós aprovamos. Ou seja, a lógica da burocracia era: eu deveria produzir uma fraude para provar que era honesto, que é um pouco como funciona. De modo que o sistema, em geral, no Brasil, ele impede o administrador competente de ser eficiente e não impede o administrador corrupto de fazer corrupção. É tudo errado. O segundo ponto, e indo diretamente à pergunta, que diz respeito às alterações das normas jurídicas e mecanismos de transição. Certamente, essa é a lógica do sistema, e quando ela não é aplicada, é porque o sistema falhou. A ideia de segurança jurídica, ela tem uma dimensão subjetiva, que Humberto tem trabalhos importantes sobre isso, tem uma dimensão subjetiva que retrata o que nós chamamos de proteção da confiança. Você deve proteger as expectativas legítimas das pessoas e deve ter regimes de transição razoáveis. No exemplo dado pelo Dr. Paulo Godoy, há previsão na legislação de que a administração não possa invalidar os seus atos depois de passados 5 anos. De modo que qualquer interpretação que divirja disso, a meu ver, é uma má interpretação do sistema que se destina a proteger a segurança jurídica. A legislação prevê que, em casos de mudança de jurisprudência, a mudança de jurisprudência só deve valer para frente, embora nós tenhamos repetidas decisões, inclusive do Supremo Tribunal Federal, com respeito devido e merecido, que são erradas, porque eles mudam a jurisprudência, e numa matéria que afetou tremendamente a indústria, que foi a questão do IPI, alíquota zero, o Supremo mudou uma jurisprudência que ele tinha estabelecido em decisão do plenário por 9-1, e depois, com 55 decisões monocráticas dizendo que havia o direito ao creditamento, no caso das operações à alíquota zero, um belo dia, 4, 5 anos depois, o Supremo muda a jurisprudência e determina a aplicação retroativa do seu novo entendimento, dizendo que, embora decidido por 9-1 há mais de 5 anos,
a Fazenda ficou interpondo embargos de declaração, agravo regimental, embargo de declaração, agravo, então nunca transitou em julgado. Tem duas coisas erradas aí. Estimula-se essa litigância de má-fé da Fazenda Pública para impedir que as coisas transitem em julgado e dá-se um efeito retrospectivo a uma mudança de jurisprudência, neste caso específico, sob uma pressão enorme do governo federal. Portanto, coisas erradas acontecem na vida e esta foi uma que passou despercebida da sociedade, uma concessão às razões de Estado contra aquilo que era constitucionalmente legítimo, que era fazer aquela mudança de jurisprudência vigente apenas dali para frente. O que quer dizer que na vida não bastam boas leis, é preciso avanço do processo civilizatório, é preciso avanço da maturidade institucional para fazer com que elas efetivamente possam valer e produzir os resultados desejados sem ceder a expressões e circunstâncias de momento. Todos os governos têm circunstâncias de momento. E nessa matéria, como em outras coisas na vida, liberdade é dizer não e, portanto, fazer aquilo que seja certo. Agora, e terminando, Cristina, no mundo, e Humberto tocou nesse assunto, nós vivemos numa sociedade plural e extremamente complexa. E, portanto, muitas vezes não é possível produzir soluções singelas para problemas concretos. Muitas vezes não é possível assegurar de antemão segurança jurídica. Eu colhi brevemente alguns exemplos de situação dificílimas de se prever e que o direito não previa, e eu vou citar 4 situações reais da vida que são muito interessantes da complexidade do mundo contemporâneo. Questões que chegaram ou ao Supremo ou a tribunais constitucionais do mundo. Por exemplo, pode um casal de surdo-mudos desejar produzir um filho por engenharia genética e manipulação in vitro, que seja igualmente surdo e mudo, para que essa criança viva no mesmo mundo existencial que os seus pais? Segunda questão, ocorrida em São Paulo, há uma fila de transplante de fígados. Uma senhora chega ao primeiro lugar da fila, recebe o fígado e faz o transplante. Quando a fila anda e passa a ter uma nova pessoa no primeiro lugar da fila, surge um novo fígado para ir para esta pessoa. Mas a mulher que recebera o primeiro fígado tem uma rejeição. E o juiz tinha que decidir para quem ia dar o fígado. Para a mulher que teve a rejeição ou para o primeiro da fila. Em que livro está escrita a solução para esse problema? Em lugar nenhum. Portanto, nem todos os problemas da vida conseguem ser previstos e previsíveis com antecedência. Um caso fascinante, uma mulher ficou viúva, mas o marido tinha esperma em um banco de sêmen, tinha sêmen num banco de esperma, e, portanto, ela queria engravidar do seu marido morto, o que, no entanto, afetava os interesses de todos os herdeiros que já existiam, porque vai vir um novo filho. Há direito dessa mulher, que era casada e amava o seu marido, de ter o filho do seu marido morto? Onde é que está escrita a resposta para esse problema? Portanto, a vida plural, diversa e complexa tem questões para as quais não há soluções pré-estabelecidas. Algum grau de indeterminação do direito vai existir sempre. Portanto, algum grau de insegurança jurídica é parte inexorável do mundo plural, complexo e fascinante em que nós vivemos. Justamente porque algum grau de insegurança jurídica é inevitável, naquilo em que se possa proporcionar segurança jurídica, evidentemente a gente não deve tergiversar. Obrigada, ministro. Antes de concluir, eu não posso desperdiçar... Pois não. Pois não. Antes de concluir, a organização do evento já me alerta aqui que o tempo está esgotado, mas eu sei que o tema é caro à CNI e a essa plateia, e ele ficou relegado ao silêncio
pela escolha da pergunta número 2. Mas eu não queria desperdiçar a presença do ministro Barroso aqui, ele que é um defensor do ativismo judicial. Ministro, essa questão afeta profundamente a atividade produtiva, principalmente no que diz respeito ao Tribunal Superior do Trabalho, as interferências na formação, até na criação das normas. Eu me lembro lá da sua sabatina no Senado, em que o senhor disse uma frase que ficou célebre, que é assim: quando o Legislativo atua, o Judiciário deve recuar, a menos que haja uma afronta evidente à Constituição. Aí o senhor complementou: quando o Legislativo não atua, mas existem interesses em jogo, o Judiciário deve atuar. Eu pergunto ao senhor, nesse caso específico da legislação trabalhista e de tantos outros em que o ativismo judicial gera insegurança judicial, o senhor acha que o ativismo, a insegurança jurídica, o senhor acha que o ativismo está favorecendo, está ajudando mais ou atrapalhando mais? Bom, em primeiro lugar, talvez não seja correto dizer que eu seja um defensor do ativismo judicial. Ativismo judicial é uma expressão que se perverteu como neoliberalismo. Sempre que alguém quer dizer alguma coisa muito ruim de alguém, diz que é um neoliberal. Então, atualmente diz que é um ativista. Eu certamente não sou um defensor do ativismo judicial em qualquer conotação negativa, que é o judiciário exercer indevidamente um papel que não lhe cabe. A gente, na vida, nunca deve presumir demais de si próprio. Isso vale para as pessoas e isso vale para as instituições. Há uma frase feliz do Gilberto Amado em que ele dizia: querer ser mais do que se é ser menos. Portanto, acho que o judiciário deve desempenhar em plenitude o seu papel e não querer ser mais. Há, como você bem observou, uma situação em que o judiciário deve ser mais proativo e há situações em que ele deve ser menos proativo. Porque decisão política numa democracia deve ser tomada por quem tem voto, portanto, pelo Congresso e pelo presidente da República. O que eu disse nessa frase é correta: quando o Congresso Nacional legisla ou o presidente da República, do alto dos seus mais de 50 milhões de votos, toma uma decisão política, ela, em linha de princípio, deve ser respeitada e o judiciário deve ser deferente para com ela, jamais sobrepondo a sua própria valoração à valoração feita pelos agentes políticos eleitos. A questão mais complexa se coloca quando os agentes políticos, o Congresso e o Executivo, não tenham atuado. E aí, a atuação do judiciário, Cristina, se legitima em duas situações. A primeira, quando haja um direito fundamental em jogo. O Congresso Nacional não foi capaz de disciplinar as uniões homoafetivas, mas a homossexualidade é um fato da vida, as uniões homoafetivas existiam na sociedade e o judiciário não podia fechar os olhos e produziu, a meu ver, a melhor solução para este caso, que foi dizer: aplica-se às uniões homoafetivas as mesmas regras que valem para as uniões estáveis. O judiciário criou uma norma nova? Criou por quê? Para atender a uma demanda social que não havia sido atendida pelas instâncias políticas em matéria que envolvia um direito fundamental. O que vale a vida da gente são os nossos afetos e, portanto, você impedir a pessoa de colocar o seu afeto onde mora o seu desejo é uma forma dramática de você privar uma pessoa da sua dignidade. Acho que o judiciário fez muito bem. Como fez bem no caso de interrupção da gestação de fetos anencefálicos. Obrigar uma mulher que tem um diagnóstico de que a gravidez que ela traz em si vai produzir um feto inviável, obrigá-la a conservar essa gravidez do 3º ao 9º mês, portanto, ficar por 6 meses carregando no ventre o filho que não vai ter e esperando um parto que para ela não vai ser uma celebração da vida, mas um ritual de morte, também viola a dignidade dessa mulher, o direito fundamental dela, se ela não quiser se submeter a isso. Esses foram 2 exemplos em que o Supremo editou normas porque o processo político majoritário não foi capaz de criá-las, em que eu acho que fez muito bem. Há um pouco uma percepção equivocada, por exemplo,
Em matéria de células-tronco embrionárias, quando o Judiciário validou as pesquisas, eu mesmo fui o advogado, quando o Judiciário validou as pesquisas, aquela não foi uma decisão ativista, foi uma decisão autocontida, foi a lei que permitiu. A lei foi questionada e o Judiciário disse que era ela válida. Quando o Judiciário validou as cotas raciais, o tema é controvertido, mas o Congresso Nacional instituiu um modelo de cotas raciais e o Judiciário foi deferente. Portanto, onde haja uma decisão política tomada, o Judiciário deve respeitá-la. Onde haja um direito fundamental sendo sacrificado pela inércia da política, direitos fundamentais devem ser preservados. Chega um último ponto em que o Judiciário, às vezes, pode e deve ser proativo, que é para proteger as regras do jogo democrático. E aqui nós chegamos, talvez, no caso mais controvertido que o Tribunal Federal esteja julgando, eu mesmo já votei e, por essa razão, me disponho a falar, que é a questão do financiamento eleitoral. Quer dizer, o país clama há décadas por uma reforma política que não vem e que o Supremo não tem condições de fazer. Mas quando passam as questões lá, o Supremo vive, como vivem as pessoas em geral, a tentação de fazer o bem. E aí chega esta questão da participação de empresas no financiamento eleitoral. E aqui vou dizer apenas a minha opinião. A centralidade do dinheiro no processo político brasileiro está na origem de boa parte dos problemas que nós enfrentamos no país. É preciso um sistema político que barateie o jogo eleitoral. Existem muitas fórmulas que passam pelo voto em lista, que passam pelo voto distrital misto. Portanto, é preciso obsessivamente baratear as eleições. Esse sistema de lista aberta com voto proporcional e financiamento por empresas provocou essa geleia geral que nós estamos vivendo aí. Mas, meu voto, eu acho que o Congresso Nacional tem todo o direito de optar por um modelo em que empresas privadas possam participar do financiamento eleitoral. Eu não acho que a Constituição vede a participação de empresas no processo eleitoral. Mas, nesse modelo que nós temos, essa participação, do jeito que ela não é regulada, ela produz um modelo de indecência política e de imoralidade administrativa. Porque as empresas podem financiar os 3 candidatos. Portanto, não é uma questão de liberdade de expressão nem de direitos políticos. Ou elas são achacadas, ou elas estão comprando favores futuros. E depois você tem um sistema em que a empresa que financiou vai ser contratada pelo governante eleito, de modo que ele vai pagar o favor privado que recebeu com dinheiro público, o que é igualmente uma imoralidade. Portanto, se o sistema não restringir a contratação sem licitação ou em licitações duvidosas de quem financiou, você cria um modelo em que não prevalece a decência política nem a moralidade administrativa. Podem ser difíceis de se alcançarem, mas são metas a serem perseguidas. Portanto, se quiser a participação de empresas no financiamento eleitoral, o que eu não acho que seja em si irrazoável, é preciso ter uma regulamentação para determinar que vai escolher um candidato para exercer a sua liberdade política e não vai poder ser contratada depois das eleições. Portanto, não é uma opção ideológica, nem uma opção filosófica. É uma opção por fazer um país melhor, que acabe com essa hipocrisia que nós vivemos, em que não se atrai mais nenhuma vocação nova para a política. Na política tem-se que entrar ou com um patrocinador ou por hereditariedade. Portanto, o país decretou a morte do idealismo, a morte do patriotismo. Isso é muito ruim. E, portanto, é preciso que a sociedade brasileira restabeleça esses valores. Para restabelecer esses valores, o dinheiro não pode ser o senhor e dono de todas as relações sociais. Muito obrigada, ministro. Olha, eu já estou aqui tomando puxão de orelha daquele tamanho por ter criado mais um tema no painel, mas eu não posso deixar de dar um minuto
para a réplica dos dois demais debatedores, pedindo, doutor Godoy, em um minutinho, o que o senhor imagina que precisa constar da Carta da Indústria quando o assunto for insegurança jurídica, bem brevemente. Bom, primeiro, meu voto não vale, mas eu voto com o senhor nessa matéria lá, e é questão particular. Depois eu estava comentando com o ministro, eu acho que, não sei se vou cometer uma heresia aqui em termos jurídicos, né, ou do direito, mas eu acho que o direito, os exemplos que o senhor deu, ele precisa ser, com essa complexidade que nós temos aqui, nós precisamos ter duas palavrinhas que acompanham o direito, que é bom senso. Tem muita coisa que se resolve com bom senso. É lógico que nós não vamos aqui pleitear ilegalidade em nome do bom senso, porque aí o próprio bom senso não seria cabível. Mas tem muitas coisas, os exemplos que o senhor deu, nós temos no nosso setor aqui na indústria, né, tantos outros exemplos, que se você tivesse um mecanismo, né, de criar, ou por jurisprudência, ou por práticas da sociedade, nós resolveríamos grande parte desses conflitos que se acumulam e que criam uma teia de interesses que não tem nenhuma vontade de desmantelá-la, e essa situação caótica que nós vivemos. Então, para encerrar, também uma mensagem de iniciativa privada, de setor produtivo, em nome não é só de empresas, não. O brasileiro tem uma capacidade empreendedora extraordinária. Isso está comprovado, qualquer pesquisa que se faça, e nós que estamos trabalhando em outros países, a gente vê que o brasileiro, comparado com outras forças de trabalho, tem uma grande capacidade. Só que nós temos um agente do Estado, que ele é um distribuidor de riqueza, ele é regulador, ele penaliza, tem as funções dele própria. Só que nós estamos criando um custo e uma burocracia tão grande que está sufocando aqueles que geram riqueza. E o sistema judiciário nosso, o direito de uma forma geral, faz parte dessa malha que nós precisamos destravar. Então, essa mensagem, mas o país é grande, né, tem potenciais assim espetaculares, né, se nós conseguimos esse entendimento para que a gente possa modernizar o país, certamente nós vamos estar aqui 1 ano, 2 anos para frente, tendo talvez menos lamúrias, né, e mais festejos daquilo que conseguimos construir. Obrigada, doutor Godoy. Professor, 1 minutinho para o senhor, por gentileza. Suas considerações finais, brevemente. Obrigado, Cristina. Eu queria dizer o seguinte: não há desenvolvimento sem segurança jurídica. Se nós prestarmos atenção nos países mais desenvolvidos, nós vamos perceber claramente que existe essa conexão. A legislação é estável, a legislação é previsível e a legislação é compreensível. De maneira que, se nós não vislumbrarmos essa conexão entre segurança jurídica e desenvolvimento, nós vamos deixar de desenvolver ainda mais. E acho que o fundamental é, talvez, nesse momento em que nós percebemos que o problema da segurança jurídica é um problema mais complexo do que inicialmente a gente pensava ser, nós precisamos, talvez, usar as características mais nobres do empreendedorismo e trazer essas questões para solucionar os problemas de segurança jurídica. Os empresários, no fundo, brasileiros, são heróis, porque a legislação é extremamente instável, a legislação é fragmentada, obscura, extremamente complexa, e nós, infelizmente, não temos condição de prever as consequências que serão implementadas no futuro relativamente a todas as atividades de investimento. Eu fico imaginando se nós tivéssemos um ambiente com extrema segurança jurídica, aonde nós já não estaríamos hoje com essa capacidade prática e esse empreendedorismo que marcam as atividades dos empresários. Eu acho que talvez a gente devesse puxar para o poder público a questão do mérito. Nós temos que entender que determinadas questões mais complexas só podem ser resolvidas com competência. E há essa ideia de que determinados setores podem ser
digamos, ocupados por pessoas com diferentes interesses, vinculações as mais variadas possíveis, mas que não são competentes. Se nós unirmos este caráter prático e esta coragem, junto com um pouco de competência para tratar dessas questões, eu tenho certeza absoluta de que, se nós chegamos, neste momento, num país que já lidera em vários setores, que já está marcando por várias inovações, nós teremos condição de avançar ainda muito mais. Por isso, eu queria terminar com uma mensagem de otimismo. Eu acho que nós temos condição de melhorar, nós precisamos só, talvez, trazer do setor privado para o setor público algo que é primordial, a primazia do mérito. Muito obrigada, professor. Chegamos ao fim do nosso painel. Agradeço a participação de todos e brilhantes exposições. Nós agradecemos muito. Obrigada, plateia, e até um próximo encontro. Até já. Bem, apresentaremos a seguir os resultados da consulta aos sindicatos industriais. Chamamos ao palco o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Eduardo Abjaldi, para a apresentação dos resultados. Tem que colocar o vídeo. Ele já se coloca? Bom, senhoras e senhores, é da máxima importância para nós utilizarmos esse espaço para apresentar uma pesquisa que foi feita. Nós tínhamos 42 propostas que foram apresentadas antes das eleições e, a partir dessas propostas, escolhemos 3 temas que foram encaminhados através das federações para todos os sindicatos do Brasil. E hoje nós temos o resultado dessa pesquisa. Bom, aqui estão as 42 propostas. Dessas 42 propostas foram escolhidos 3 temas. Os temas foram desburocratização tributária e aduaneira, modernização e desburocratização trabalhista, o Simples Nacional. Isso foi encaminhado, então, para os sindicatos e nós obtivemos a resposta de 178 sindicatos. Bom, na primeira questão, no primeiro questionamento, era sobre a desburocratização tributária e aduaneira. 76,4% dos sindicatos consideram que o tema é muito importante para o seu setor. As 5 propostas priorizadas por eles são: desonerar o investimento com a modernização dos mecanismos de ressarcimento de créditos, implantar o regime de desoneração da folha em todos os setores e torná-lo opcional para as empresas, adequar as multas por infrações fiscais à realidade econômica do país, dar uma maior efetividade e segurança jurídica à consulta tributária, com prazos mais razoáveis para a resposta. Continuar o processo de simplificação da legislação de preços de transferência. Nesse caso, nós identificamos 184 empresários que manifestaram o seu interesse de serem porta-vozes dessas demandas. O segundo quesito, a segunda consulta, é a modernização e desburocratização trabalhista. 82,7% dos sindicatos industriais avaliam que o tema é muito importante para o seu setor. As 5 propostas priorizadas por eles são: extinguir a multa adicional de 10% sobre o FGTS, sustar a NR12, estabelecer que o tempo dispendido pelo empregado até o local de trabalho não seja computado na jornada de trabalho, possibilitar o fracionamento das férias individuais em até 3 períodos para todos os empregados com mais de 18 anos, permitir a redução do limite de 1 hora de repouso ou alimentação por meio da negociação coletiva. Nesse aspecto, nesse quesito, 196 empresários foram identificados que serviriam como porta-vozes de demanda desse tema. A última pergunta é o Simples Nacional. 77,6% consideram muito importante o tema.
As 5 propostas priorizadas por eles são: implantar mecanismos de exclusão do Simples Nacional somente no seguinte caso: o aumento do faturamento seja maior que 20%. Prever mecanismos periódicos de atualização dos limites de enquadramento do Simples Nacional. Universalizar o regime de Simples Nacional a todos os setores. Implantar um regime de transição do Simples Nacional pelo faturamento de até R$ 16 milhões. Possibilitar o acesso a outros benefícios concomitantemente com o Simples Nacional. 172 empresários foram identificados pelos sindicatos como possíveis porta-vozes do setor para falar sobre o tema. Bom, e aqui mostramos, também fizemos uma questão, como estaria a capacidade de articulação dos sindicatos junto à administração pública no nível estadual, no nível municipal, estadual e federal. E esse aqui foi o resultado. 94% dos sindicatos afirmam ter capacidade de articulação com pelo menos o governador. 82% com o prefeito. 96% com o senador da sua região ou do seu estado. 99% com o deputado federal eleito pelo seu estado ou pela sua região. 94% com o deputado estadual. 57% com a comunidade da sua base territorial e 76% com os jornalistas. Esses resultados demonstram o potencial de mobilização do sistema de representação da indústria ao atuar de forma coordenada. Esse resultado, então, nos ajuda, porque como nós temos essas propostas, algumas delas serão encaminhadas diretamente ao Congresso, outras passarão por propostas estudadas por diversos ministérios e entidades da administração pública, mas nós queremos contar com a coesão e a possibilidade de obter o apoio a todos os níveis. Então, os sindicatos serão de extrema importância e, através das federações, nós vamos conclamar a todos eles nos momentos devidos. Muito obrigado.